Olá, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. Que a graça, a paz e o amor de Jesus esteja habitando na sua vida aí, seja onde você estiver, em que momento você estiver assistindo esta transmissão da Escola Bíblica Especial. É sempre bom recebê-lo aqui. Hoje nós vamos conversar sobre os diferentes chamados. Nós queremos compreender as diferentes vocações que as pessoas têm a partir, inclusive, do reino de Deus. E a gente te convida a continuarmos nessa série de estudos sobre essa fase final da nossa série, as múltiplas formas daquilo que Deus tem concedido a cada um de nós. Nós convidamos você a ficar conosco aqui depois da vinheta para esse estudo. Muito bem, estamos de volta e eu peço, como sempre, para você compartilhar esse link aí com seus amigos, seus familiares, as pessoas que amam o estudo da Palavra de Deus, a liderança local da sua igreja, enfim, aquelas pessoas que de alguma forma possam ser edificadas por esse conteúdo tão precioso aqui da Escola Bíblica Especial. E também curta aí este vídeo para que mais pessoas tenham acesso. Se você ainda não é cadastrado aí no nosso link aí da TV Viva Promessa, faça o seu acesso, faça o seu registro no nosso canal, para que mais pessoas possam cada vez mais acessar e serem impactadas pelo material divulgado por toda a TV, em especial aqui pela Escola Bíblica Especial. Pessoas têm vocações diferentes, pessoas têm chamados diferentes. Se na semana passada nós conversávamos sobre os diferentes dons dados pelo Espírito, agora nós trazemos uma nova ênfase, a ênfase do chamado ministerial, da vocação que Deus tem para cada um de nós, e essas vocações têm, obviamente, diferenças, como compreenderemos no texto bíblico. Para isso, hoje nós estamos aqui com a presença do pastor Beto Soares. Pastor Beto, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer recebê-lo aqui. E hoje juntos aqui para mais esse estudo da Escola Bíblica Especial. Seja bem-vindo. Prazer é meu, sempre é bom estar aqui com vocês. Espero que a gente cresça um pouquinho mais com a nossa discussão aqui hoje. Amém. É bastante interessante ter você nesse tema de vocação e chamada, né? O teu próprio testemunho pessoal aponta para essa direção de vocações distintas, de um chamado muito específico de Deus. Hoje, especificamente num projeto de missão urbana, também no Movimento Radiação, né, que traz para a gente tantos desafios, né, mas tem bastante a ver com, talvez para abrir aqui, o texto base, né? Paulo vai dizer assim: logo ficou evidente que Deus me havia confiado a tarefa de pregar aos não-judeus a mesma mensagem pregada por Pedro aos judeus. Há uma ênfase aqui nesse chamado no público, né? Paulo chamado para gentios, né? Chamado para um tipo de público específico, e Pedro tem um chamado, parece que para um outro público, reconhecendo que Deus tinha me chamado. Tiago, Pedro e João, colunas da igreja, receberam a mim e a Barnabé e nos designaram para o ministério aos demais povos, e eles continuavam alcançando os judeus. Para a gente abrir aqui, já, Beto, como é importante que a igreja tenha paz com os diferentes chamados, né? Na verdade, a igreja, ou melhor, o pregador, ele nunca vai alcançar todos. É impossível. É o caso aqui de Paulo. Paulo tinha consciência que ele conseguia falar melhor com os gentios do que com os judeus. Por mais que ele fosse judeu. Isso. Mas ele tinha entendimento que ele conseguia alcançar melhor esses caras. Pedro, por sua vez, por mais que ele tivesse andado ali com os gentios, mas a fala dele era para os judeus. Então eu tenho que ter consciência que eu não consigo falar com todos. Por isso que a igreja precisa ter essa calma de entender que para alcançar todos, precisa ter múltiplos chamados. Isso. Tem com quem fale com o que mora no interior, com o que mora na capital, com o que fala com a geração Z, os millennials, com os baby boomers, enfim, tem vários tipos de pessoas que falam. Detalhe, o que tem que ser falado? A mesma mensagem a todos. Isso. A mensagem da salvação. Cada um na sua língua, cada um do seu jeito. Isso. E é legal perceber isso, né? Tiago, Pedro e João, que tem
o texto dá um entendimento que todos eles têm um chamado para o alcance dos judeus, né? E agora você tem Paulo e Barnabé num público diferente. Sim. Que vai pregar numa cultura diferente e que vai ter que ter novas abordagens da mesma mensagem, Sim. mas nos contextos de Atenas, de Éfeso, da Galácia. Mas parece que houve paz. Eu penso que esse é um ponto importante, né? Paz no coração. Deus está agindo no ministério do Beto, no ministério do Júnior, Deus está agindo no ministério do pastor, que está lá entre os ribeirinhos, Sim. Lá no outro lado do mundo, que está na grande cidade, na pequena cidade. E ter consciência que eu não consigo falar com todo mundo. Vamos pegar o exemplo de Barnabé e Paulo. Eles estão lá em Antioquia. Barnabé é mandado para lá pelo concílio para ver o que estava acontecendo, porque antes de chegar, o que aconteceu? Aquelas pessoas que haviam fugido de Jerusalém chegaram lá em Antioquia, alguns que tinham vindo de Chipre, daquelas regiões ali dominadas por Roma, aquelas colônias, e começaram a falar do evangelho em grego. Aí Barnabé é mandado, ele fala, opa, isso aqui é sério, porque as pessoas que falam grego tinham que entender o evangelho também. Sim. A gente precisa entender esse processo e ter paz no coração. Eu não consigo falar grego, eu não consigo falar aramaico, eu consigo falar a minha língua, e para a minha língua eu falo o evangelho. Antes da gente entrar nas perguntas, eu estou lembrando aqui, porque o testemunho de Pedro para os gentios, naquele concílio da igreja em Atos 15, é importante, né? Porque é ele quem, de alguma forma, abre a porta para os gentios na casa de Cornélio. Exatamente. Mas é interessante perceber que não é exatamente o chamado de Pedro, porque se o irmão conhece o texto, o amigo que nos acompanha, abra a Bíblia aí nos capítulos 8, 9, 10, 11 até 15 de Atos. Pedro chega na casa de Cornélio, depois do sonho, depois de tudo aquilo, e a postura de linguagem dele é assim, então para que vocês me chamaram? Ele não tem o traquejo. Ele não sabe conversar com os caras. Conversa com o não-judeu, né? Paulo já tem uma facilidade de sentar e conversar. No próprio Gálatas ele questiona essa questão de Pedro, né? Que enquanto ele está só entre os gentios, Pedro está relativamente bem, mas quando chega os judeus, Pedro muda um pouco o seu comportamento. Ele fica incomodado. Porque ele sabe do incômodo que isso vai gerar para os judeus, né? É só olhar a mensagem, Júnior. Pedro, logo depois do Pentecostes, ele levanta e traz toda a história ali dos judeus para chegar em Jesus, autenticar o ministério de Cristo, aquele negócio todo. Paulo, ele vai pregar na Grécia. Ele começa a falar de filósofo. Isso. Ele precisa chegar nos caras. Não adianta Paulo falar de uma história judaica, porque os caras não mudam nada, mas Paulo falou, eu preciso falar de filósofo. Da mesma maneira que para Pedro era muito importante falar de toda a ancestralidade de Jesus para autenticar o ministério dele. Quer dizer, o mesmo evangelho foi falado de múltiplas formas. Muito bem. Vamos entrar na lição agora? Que a gente até agora deu uma escapada aqui, né? Mas eu penso que está sendo produtivo aí para os irmãos que vão conduzir essa lição aí ao longo do final de semana. A primeira pergunta, ela vai apontar para uma questão que está presente ali na introdução, para quem tem o texto da lição, né? Para atender ao chamado de Deus, os vocacionados precisam renunciar ao trabalho, casamento ou até mesmo ao avanço econômico? Não. Engraçado que eu tenho um testemunho em relação a isso, não uma pessoa, mas uma pessoa que Deus deu a chance da gente conviver ali onde a gente está. Teve um rapaz que ele trabalha numa empresa, uma multinacional, e ele trabalha com a parte de produção. E aí, um dado momento, essa empresa falou o seguinte, olha, nós vamos precisar fechar uma fábrica no Canadá. E ele falou, eu não posso deixar essa fábrica fechar, porque ele pensou, e as famílias que dependem? É naquelas cidadezinhas do Canadá que só tem aquilo para fazer. E o fato é que ele falou assim, não vamos fechar. Ele conversou lá com o CEO da empresa, e o CEO da empresa falou, vamos lá, vamos ver se você consegue. E esse cara se dedicou a trabalhar e tal. A empresa não fechou, muito pelo contrário, ele descobriu que a árvore que crescia ali dava um tipo de produto que para ele era muito interessante na empresa dele, diferencial. Final da história. Ele entende hoje piamente que Deus mandou ele para aquela empresa para salvar os empregos daquelas pessoas. A vida. Isso é chamado. Sim. Eu usar aquilo que Deus me deu para proclamar o evangelho. Como que ele proclama o evangelho? Preservando o trabalho daquelas pessoas. E aí, quando ele volta na cidade, ele fala assim, puxa, você ajudou a gente. Ele falou, não, isso aí foi Deus que me mostrou. Quer dizer, ele proclama o evangelho com o trabalho dele. A gente não precisa abandonar as nossas vidas para
para proclamar o Evangelho, mas eu preciso usar a minha vida do jeito que ela é para proclamar o Evangelho. Eu acho que tem um ponto aqui que eu penso até que já está bem desconstruído na cabeça das pessoas, mas eu acho que vale a pena. Em algum momento da história, a vocação cristã esteve ligada somente ao sacerdócio, né? Isto é, eu só sou chamado, vocacionado se eu for pastor. Clero, né? Aquele negócio Isso, a ideia do clero, que é muito mais de um ponto de vista do catolicismo do que exatamente do cristianismo, né? É uma ideia medieval, na verdade, Isso. né? Então, assim, a voto de celibato, Sim. de pobreza, para você ser um sacerdote católico. Sim. Mas eu penso que mesmo assim, saindo do catolicismo, algumas pessoas entendem que o pastor Beto Soares é vocacionado, mas que talvez a sua esposa, Kise, que tem uma vocação e tem um chamado, ela não tem essa vocação divina, porque ela não é ministra. Isso. Ela não é, esse conceito, a Bíblia, ela não trabalha nessa direção. O chamado, ele é muito mais amplo, né? E eu não só pratico o meu chamado na frente, naquilo que as pessoas chamam de púlpito da igreja, ou na frente da igreja. Não é só lá que eu pratico o meu chamado. Isso. Eu pratico o meu chamado em todos os lugares. É o caso que eu falei para você de um rapaz que trabalha numa empresa e entendeu que ele tinha que preservar os trabalhos e falou, é aqui que Deus vai me usar. É a pessoa que trabalha numa atendente de uma padaria e com o sorriso dela, ela atende bem as pessoas, com simpatia, num dia que começa às vezes muito nebuloso, e ali ela serve a Deus. Eu sirvo a Deus de diversas maneiras. Então eu não preciso estar com uma roupa clerical, que é a ideia medieval, na frente de uma igreja, falando, abrindo a Bíblia. Eu sirvo desse jeito? Pode ser, mas não só desse jeito. Eu falo lá na igreja, na comunidade onde a gente serve, que o lugar mais importante de servir não é no púlpito, é na porta de entrada. Sim. Aquela pessoa é essencial para que ela seja, para que qualquer pessoa entre e seja abençoada. Eu sirvo na porta. Sim. E a gente precisa ter isso claro na cabeça. Sim. De alguma forma, penso que aqui eu acho que dá para falar talvez do nosso testemunho pessoal, né? E apesar disso ter acontecido conosco, né? A minha área de formação e de primeira atividade é na área da comunicação. Sim. A sua área também de formação e primeiras atividades profissionais está na área da psicologia. Sim. É bem verdade que em algum momento a gente tem uma clareza muito grande que Deus nos chama para o ministério pastoral da forma como estamos hoje. Sim. Mas essa não é uma condição. Seria muito possível, se assim Deus o quisesse, que você continuasse servindo na psicologia, Exatamente. eu na comunicação, e sermos mesmo assim vocacionados por Deus para servir o seu reino. E o mais importante é que a gente não teve que abrir mão dessas potencialidades para servir a Deus. Deus usa essas potencialidades no ministério. Você trabalha com comunicação até hoje na sua igreja onde você pastoreia. Sim. Você é o cara que entende esses caminhos com muita facilidade. Eu, de alguma maneira, puxo para o meu lado a psicologia no trabalho na igreja que eu pastoreio. Sim. E a gente caminha desse jeito, usando essas potencialidades que Deus deu para a gente. Muito bem. Bom, a segunda questão, ela tem um caráter mais técnico aqui, aí você vai ser importante aqui para nos ajudar. O que é vocação? A gente está usando os termos aqui, né? Vocação, chamado, meio quase que intercambiáveis. Sim. Mas o que é vocação e quais convicções Paulo expõe sobre o seu chamado? A vocação, segundo o autor da lição, tem a ver muito com chamado mesmo. E a gente está fazendo esse intercâmbio de uma maneira muito natural, mas é como o autor da lição ele faz. É a mesma, ele vai dizer assim que vocação e chamado podem ser considerados sinônimos. Ele faz essa defesa. E a partir daí, Paulo expõe duas convicções a respeito do chamado dele. Primeiro, que o grande promotor da sua vocação, do seu chamado, nada mais é do que Deus. Ele fala assim em Gálatas 2, na primeira parte do versículo 2. Devido às ordens expressas de Deus para falar com os irmãos a respeito do Evangelho. Quem chamou ele foi Deus. Ele tem clareza em relação a isso. E o segundo ponto que ele deixa muito claro aí é o mérito da vocação. E lá também em Gálatas 2, no versículo 8, ele fala assim: pois pelo poder de Deus fui feito apóstolo para anunciar o Evangelho aos não-judeus. Então ele tem clareza de quem chama e a forma como ele é chamado nesse processo. Então, eu penso que a clareza do chamado, eu andei pesquisando sobre o tema. No mundo empresarial, o chamado é
é algo que nasce dentro, é uma convicção interna. Esse chamado, para quem parte do pressuposto ou da não existência de Deus ou que Deus não tem relação com o chamado, ela é uma convicção interna, ela nasce dentro de você, quase que um auto-chamado dos seus dons, dos seus talentos, etc. A compreensão bíblica, ela aponta que o chamado é externo, né? Sim. Deus é quem chama. Mas vamos pensar. Tá. No meu caso, Certo. eu tenho convicção que o meu chamado para vir para a vida pastoral, abrir mão daquilo que eu fazia, veio da parte de Deus. Detalhe, eu estava dentro de um ambiente acadêmico, estava vivendo isso. E foi lá dentro de um ambiente acadêmico, dentro de uma universidade, foi que Deus me chamou. E eu tenho convicção clara que foi que Deus que me chamou. Ao ponto de abrir mão da minha vida e hoje está muito bem resolvido com a minha vida e sabendo que eu estou fazendo aquilo que eu nasci para fazer. Então, detalhe, Deus chama, mas aquilo vem de dentro. Sim. As duas coisas são contempladas. Tá. Vem de dentro, mas não vem de mim, vem de Deus. Penso que esse é um bom caminho para a gente pensar em relação ao chamado. Essa tua fala me faz de novo pedir aí a ajuda do teu testemunho pessoal, porque eu acho que, óbvio, guardadas as proporções também, eu me sinto assim, né? Há uma insegurança, por vezes, né? Quando a gente aceita o chamado de Deus. No nosso caso é pastoral, né? Mas muitas pessoas, assim, essa pessoa que vai lá e vai salvar o emprego das pessoas, esse que você citou. Outras pessoas conseguem ter essa compreensão de que aquilo que eles fazem, há uma compreensão de que Deus está agindo a partir daquilo. Não é o fato de ter essa convicção não nos tira alguns sofrimentos e dores internas, dúvidas, choros, mas eu acho que é um testemunho de todo mundo que tem clareza do seu chamado, por mais que haja obstáculos. Há uma paz interior, né? Sim. Uma convicção de que eu estou no lugar certo, Sim. fazendo aquilo para o qual fui chamado. Que sai de uma outra convicção de que eu vivo para servir a Deus. Essa convicção vem do momento que eu olho para Cristo, Ele é meu Salvador, e eu falo, agora eu preciso viver por Ele, para fazer com que mais pessoas entendam essa verdade que eu entendi. Quando eu entendo essa verdade, essa convicção, eu me coloco a serviço dele. E aí, em relação ao trabalho, que é uma coisa que a gente está usando aqui, eu sei que eu preciso trabalhar agora não para o meu próprio bem, é claro, eu trabalho para me sustentar, mas aquele meu trabalho precisa ser usado para a graça do Senhor. E lá no Radiação em Sorocaba, um estudo sobre trabalho, umas pessoas que estão com a gente lá falou o seguinte, eu entendo hoje que o meu trabalho não é só para eu ganhar dinheiro, mas a partir do momento que eu faço o meu trabalho bem feito, eu abençoo pessoas porque eu preciso ser instrumento de Deus para abençoar pessoas. Aí é o ponto. Esse é o ponto. Porque vem da onde? Vem da minha convicção em relação àquilo que Deus me chamou para ser filho dele e a partir daí mostrar o evangelho através da minha vida. E abençoar pessoas é um negócio muito amplo, né? É muito amplo. A redenção ela é ampla, né? Mas Sim. não é o nosso tema teológico aqui, né? Mas você me fez lembrar de Lutero, quando ele, num dos seus livros, ele fala assim, o sapateiro não glorifica a Deus ao escrever na sola do sapato, só lhe deu glória, ou coisa que o valha. O sapateiro glorifica a Deus fazendo um sapato de tal conforto e tal excelência que abençoe quem vai utilizar o sapato, né? Sim. Esse é o chamado cristão. É assim que Jesus nos chama. E aí eu tenho... É o caso que eu falei agora da atendente que atende bem no balcão da padaria. Se essa pessoa souber dar um bom dia, com um sorriso no rosto, para uma pessoa que teve uma má noite, ou não dormiu, e está lá pensando um dia, bom dia e tal, e ela é um servo de Deus, aquele sorriso vai mostrar um pouco do sorriso de Cristo para aquela pessoa. Aí já está o testemunho elaborado. Ela não precisa falar de Deus para mostrar Deus. Ela mostra Deus com um sorriso. Muito bom. Essa compreensão, se ela alcançasse e pudesse nos alcançar mais e mais nas igrejas locais, mudaríamos o mundo. Muda, né? Muda o mundo. Porque esse senso de serviço tira da gente orgulho, diminui o nível de reclamação, né? Sim. Porque a gente tem essa compreensão que a gente está ali para servir. Eu me encaixo na engrenagem. Isso. Eu não vejo mais o mecanismo de fora, mas eu entro no mecanismo como uma engrenagem que faz aquilo funcionar. Muito bom. Bom, na pergunta de número 3, baseado no item 2,
na carta aos Gálatas, o capítulo 2, alguns versos aqui, 1 Coríntios 12, 6. A ideia que o autor pede aqui para a gente é comentar sobre a realidade das múltiplas formas no chamado dos cristãos. A gente falou bastante aqui, mas acho que agora a gente precisa tocar nesse ponto até certo modo espinhoso, né? É isso mesmo? Há múltiplos chamados? É o caso aqui, está sendo falado aqui por Paulo. Tem um BOzinho aqui, em Gálatas 2, que é a respeito da circuncisão. Certo. A igreja, alguns irmãos, não vão dizer a igreja, queriam que aqueles que estavam aceitando a Cristo fossem circuncidados, que é uma tradição judaica. Até hoje eles têm isso, que tem a ver com a criança, enfim, de fazer uma pequena cisão ali no prepúcio. Só que a questão é o seguinte, Paulo não estava pregando para judeus, ele estava pregando para gregos. E aí ele traz a ideia para nós que o próprio Tito não é circuncidado, que é um outro presbítero da igreja, mostrando que isso não é necessário. Então, o que a gente prega é a circuncisão, o evangelho é o evangelho. Então, eu tenho múltiplas formas de pregar, mas eu não preciso pegar em coisas culturais para pregar o evangelho. E aí é um ponto espinhoso. Porque a gente confunde cultura com evangelho. A gente acha que só o jeito A é o que vai fazer com que a pessoa entenda a salvação, mas tem jeito A, B, C, D, E, F... O evangelho é o mesmo. O evangelho é o mesmo. A palavra é a mesma. Não muda. Só que eu tenho que pregar em grego, eu tenho que pregar em aramaico, eu tenho que pregar em inglês, em espanhol. Vamos pegar, eu não tenho como pregar o evangelho na cidade de Sorocaba, onde eu estou, da mesma maneira que se prega em Tuntum, no Maranhão. Sim. Eu estou falando da mesma língua. Vou piorar. Não tem como pregar o evangelho em Sorocaba da mesma maneira que se prega lá em Barcelona, na Espanha. Não dá para você, não pode você pregar o evangelho igual eu prego em Campinas. Exatamente. Que é uma Exatamente. situação muito mais próxima. Muito próximo. A gente compartilha algumas ideias filosóficas em relação à pregação do evangelho, mas não é igual. Sim. Por abordagens, por contexto, pelas pessoas, pela sua ênfase ministerial e pela minha ênfase ministerial. E detalhe, o público que você alcança não é o mesmo público que eu alcanço. Sim. E graças a Deus, é o que eu falo, eu louvo a Deus que na cidade de Sorocaba, por exemplo, contando com Radiação Sorocaba, somos 3 igrejas. E cada igreja alcança um público diferente. Sim. Eu tenho consciência que a igreja na qual eu pastorei não vai alcançar todos de Sorocaba. Mas graças a Deus que tem uma igreja lá que alcança pessoas que eu não alcanço. E tem uma terceira igreja que alcança pessoas que nenhuma das outras 2 alcançam. E dessa maneira o evangelho vai sendo pregado a todas as pessoas. Paulo, ele chega a falar a partir do seu próprio ministério, né? Paulo, ele é muito múltiplas formas, né? Ele mesmo, né? Ele é muito capaz, né? Muito dotado por Deus. Mas ele chega a dizer aquelas expressões que vai aparecer nesses estudos aqui de múltiplas formas, né? Fiz-me de fraco para com os fracos, forte para com os fortes, fiz-me de tudo para com todos, para salvar alguns. Isso significa dizer, é isso mesmo, quem salva é o Espírito, quem convence é o Espírito. A salvação está em Jesus, não está Exatamente. em nenhum de nós e nem naquilo que a gente, exatamente naquilo que a gente prega, né? Eu vi a frase, se eu não me engano, hoje já dá para, infelizmente a gente já diz assim, né, do saudoso Tim Keller. Ontem eu estava vendo uma postagem nos links dele lá, que não é a força da nossa fé que nos salva, mas o objeto da nossa fé é o que nos salva. Exatamente. É a relação com Cristo Jesus. Mas os chamados diferentes apontam para essa realidade de que a tua fala não alcança todas as pessoas. Na verdade, nenhum de nós alcança todas as pessoas. A nossa linguagem, a nossa maneira de falar, a nossa ênfase ministerial vai alcançar um determinado tipo de pessoa que Deus vai usar esse ministério para salvar. Por isso que não faz sentido a ideia de competição dentro da proclamação do Evangelho. E nem de uniformidade. E nem de comparação. Sim. Olha, você alcançou mais pessoas que eu. Não é isso. As pessoas que você alcança, é você que vai alcançar. As pessoas que eu alcanço, sou eu que vou alcançar. O importante é que a mesma mensagem que é o do Evangelho está sendo passada. E o reino de Deus vai crescendo em função disso. Então, se a gente tem essa noção clara, que é de múltiplas formas que o Evangelho é transmitido, a gente louva a Deus pelo jeito como que ele tem feito isso.
No 12:6, tem uma informação importante no 1 Coríntios 12:6, né? A diversidade de realizações. Sim. Mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. O termo lá é quase que trabalho, energia, né? Isto é, são formas de atuação diferentes. Eu penso que os múltiplos chamados se traduzem em formas de atuação diferentes. Então, a uniformidade não é a maneira como Deus expressa a unidade do seu reino, né? Não tem como. É na diversidade que a unidade do povo de Deus se mostra criativa, viva, bonita de se ver, né? Até porque Deus fez uma criação diversa. Há diversidade na criação. E nem vou entrar no mérito de pecado, não. Vamos olhar o básico, vamos olhar a natureza. E se você tiver um pouquinho de paciência, olhar o jardim da sua casa. E você vai ver que existem flores diversas, de cores diferentes, formatos diferentes. Isso é diversidade. Imagina então com a humanidade, com o mundo inteiro. Se existe diversidade no mundo inteiro, então nós devemos pregar o Evangelho de maneira diversa, para que o mundo inteiro seja alcançado. Não tem como a gente fazer do mesmo jeito em São Paulo, do mesmo jeito em Recife, do mesmo jeito em Nova York, do mesmo jeito em Taiwan. Não existe isso. Cada forma, cada cultura deve ser respeitada, mas o conteúdo sempre deve ser o mesmo. Que Cristo é a resposta para as nossas vidas. Muito bom. Nós estamos chegando aqui na quarta questão, que está ali em Gálatas 2 ainda. Gálatas 2, verso 2, Gálatas 2, verso 6 e também o verso 10. Quais razões podemos perceber para os diferentes chamados? Paulo, ele aponta pelo menos 3 razões aqui. A primeira razão, que está lá em Gálatas 2, 2 e 20, ele fala assim: eu não queria que o trabalho que estava fazendo fosse perdido. A primeira razão é o sucesso da missão. Deus me chamou para fazer a missão, que é proclamar o Evangelho. Eu preciso pensar no sucesso. Em que sentido? Eu preciso viabilizar maneiras disso acontecer. É lógico que o Espírito Santo me capacita, mas eu preciso colocar a minha inteligência à disposição do Senhor para que haja viabilidade da missão. A segunda maneira que Paulo aponta para a gente aqui está relacionada diretamente com o alcance das pessoas. É fato que Deus não mostra favoritismo em alcançar, mas a gente precisa chegar ali onde as pessoas... Deixa eu trazer um exemplo aqui para vocês. Uma igreja que está no centro da cidade, ela alcança as pessoas no centro da cidade. Ela tem que ser eclética a esse ponto. Só que ela não alcança a periferia. Por isso que é importante igreja na periferia, para alcançar as pessoas naquela realidade da periferia. Então, pensando nisso, eu tenho que olhar para isso das múltiplas formas. E um último fator aqui são as múltiplas vocações da igreja. E em Gálatas 2:10 tem um exemplo que é: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres e o que fui diligente fazer. A igreja atender também, não só proclamar, mas levar aquelas pessoas um pouco de solidariedade. E nesse ponto eu sou muito suspeito em falar, porque eu entendo que uma das alicerces da igreja é a solidariedade. A gente precisa fazer, porque se o meu Jesus alimentou pessoas, se o meu Jesus se preocupou com os famintos, eu devo me preocupar também. Uhum. Isso também é uma das formas de eu proclamar o Evangelho. Não existe só um jeito tem muita gente que acha que é só ali na liturgia do culto que eu proclamo Jesus. Mas Paulo está mostrando para a gente que, alcançando pobres, levando pão para eles, eu também levo Cristo para eles. Então são essas 3 razões que Paulo traz aqui nesse texto. Então vamos lá, eu acho que é importante resumir e reforçar aqui com o nosso estudante. Primeira razão, o sucesso da missão. Sucesso. Parece que há uma compreensão em Paulo desse lugar da missão, né? O trabalho não pode ser perdido, a missão precisa ser bem feita, e isso vai significar múltiplas atuações. E não pode deixar o Deus dará. Isso. Eu tenho atuação, eu tenho função nesse sucesso da missão. Eu tenho que ter entendimento. Por isso que a gente precisa fazer hoje uma missão planejada, pensada, bonitinha. Por isso que na ideia da plantação,
o foco não é uma cópia, Não, né? é uma análise. Isso, então assim, talvez antigamente a gente tinha uma linguagem que é assim, vamos abrir uma congregação ali no outro bairro. E a gente vai levar toda essa cultura Exatamente. local aqui e simplesmente reproduzir como cópia aquela cultura lá. Esse tem sido um ponto, é importante você que está nos acompanhando, esse por vezes é um ponto de tensão, né? Porque parece que ao não reproduzir essa cultura, nós não estamos reproduzindo os valores do reino de Deus, Exatamente. a questão bíblica, e não é o caso. A questão bíblica, a palavra de Deus não se discute, o Evangelho, nós só temos um conteúdo. Mas agora, essa igreja vai para um outro bairro. Se analisarmos o que Paulo está dizendo aqui, da finalidade das vocações, se a primeira referência e perspectiva e preocupação é o sucesso da missão, eu não posso só copiar. Eu preciso entender para quem eu vou pregar, como eu vou fazer isso. Sabe por quê, Júnior? Porque as perguntas que as pessoas fazem, elas são diferentes. Por exemplo, a pergunta no local A é de um jeito. Vamos pensar que nesse local A seja o local onde você tem famílias, pessoas recém-casadas, com filhos pequenos. Então as perguntas ali estão relacionadas a esse momento da família, a perspectiva dos filhos. Então como que eu respondo essas perguntas? Está aqui. Eu olho para a palavra, olho para o Evangelho, respondo as perguntas. No lugar B, eu já tenho lidado ali com universitários. Pessoas num outro momento da vida deles, onde o olhar deles está envolvido com o sucesso de profissão, perspectivas em relação a isso. Eles têm perguntas com isso, mas onde eu respondo as perguntas? Na palavra. Então, não tem como levar as perguntas do A para o B, porque não faz sentido. Por isso que eu preciso prestar atenção. O sucesso da missão é eu entender as perguntas que estão sendo feitas. As perguntas do Radiação Campinas é diferente das perguntas do Radiação Sorocaba, completamente. Mas a resposta está na Bíblia. Evangelho. Não tem conversa, está no Evangelho. Cristo é a resposta. Eu tenho que mostrar, gente, está vendo essas perguntas? As respostas de vocês estão aqui. Só que as pessoas precisam entender que as perguntas que elas fazem são as respostas que elas estão tendo na igreja. Esse o ponto das múltiplas formas e esse é o ponto do sucesso. Eu ouvir as perguntas e respondê-las com base no Evangelho. Pensando nesse primeiro ponto, pensando inclusive também no chamado, aí é um ponto importante também, é que não é que tem a pessoa certa para o lugar certo como se ela fosse única, mas a ênfase ministerial, ela precisa responder a esse sucesso da missão, né? Sim. Isto não adianta, por vezes, colocar um pastor, uma liderança, um grupo que não consiga ter diálogo com aquele público universitário ou de uma periferia da cidade, que não haja essas pontes de conexão, né? Talvez não é que o pastor ou aquele grupo não saiba fazer o trabalho, é que talvez não é a ênfase ministerial para estar naquele lugar. É a demanda da igreja de Antioquia. Eles sabiam que eles precisavam falar em grego. Quem que foi falar em grego? O pessoal que vem de Chipre, o pessoal da Cirineia, que é o pessoal que manjava da língua. Não foram os judeus nascidos em Jerusalém. Mas as perguntas estavam sendo feitas em gregos. Mas onde veio a resposta? Veio do Evangelho. E aí fala o texto lá em Atos, que a partir daquele momento, muitos se converteram ao Evangelho de Jesus Cristo. Muito bom. Então, sucesso da missão ao alcance das pessoas. Sim. Então, a gente já veio falando disso, né? Mas, então, é óbvio que tudo é para a glória de Deus. Sim. É óbvio que a liturgia, a ação da igreja, ela tem como ênfase principal a glória de Deus, mas não na missão, não é que você tem um compromisso com as pessoas, mas o compromisso com a missão é tão alto que esse alcance das pessoas, pensar seriamente na forma, no jeito, nas palavras, nas músicas, na forma de receber as pessoas, as pessoas têm uma importância. E detalhe, isso muda com o tempo. Também. Eu tenho não só o local, mas eu tenho que olhar a temporalidade. Eu não posso querer fazer o que eu faço hoje, em 2024, da mesma maneira que eu fazia em 2000. Da mesma maneira que eu fazia em 1990. Porque as gerações estão mudando. É uma coisa que a gente discute sempre. Geração X, geração Z, millennials. Então, se a gente tem que respeitar essas diferentes gerações, a gente também tem que mostrar para eles, no Evangelho, a resposta que eles têm procurado.
Por isso que muda com o passar do tempo. E por isso que é muito natural que a igreja, com o passar do tempo, ela se adapte a essas mudanças para conseguir trazer o evangelho. Um exemplo. Hoje no meu grupo, dificilmente eu falo, abra a sua Bíblia. Certo. Eu falo, acesse a sua Bíblia. Certo. Eu Puxa acho que eu tô precisando vida. usar esse termo aí. Não, porque na verdade ninguém usa a Bíblia de papel. Eu acho que o único que leva a Bíblia de papel sou eu lá. E mesmo assim está lá porque eu uso geralmente projeção e tudo mais. Mudou o conteúdo? Não mudou. Não. A mesma Bíblia que está aqui no celular. Então, eu tenho que ter clareza que o Evangelho está sendo chegado, mas do jeito dele. Sim. Bom, o último tema dessa ênfase, dessa pergunta aqui, das razões, a última razão é as múltiplas vocações da igreja. Sim. Então, de novo, acho que, pensando aqui no Ministério Pastoral, né? No meu grupo de liderança, eu tenho vocações que no seu não tem. Sim. E no seu tem vocações que o meu grupo não tem. Sim. Você, como um líder, pense aí na sua igreja local. Isso também vai tornar a igreja meio peculiar, meio única, né? Na sua atuação, porque eu tenho chefes de cozinha. Você talvez não tenha. Exato. Então eu uso essa vocação de alguém que glorifica a Deus por meio da comida de uma forma. Você tem outros talentos, outras vocações, e isso, a vocação da igreja, onde a gente encontra a vocação da igreja? Nos membros, né? Não é na parede. Vai direcionar a igreja para uma atuação, né? É o DNA da igreja. Isso, boa. Tem igrejas que têm o DNA do serviço. Irmãos, o que a gente precisa fazer aqui, um grande almoço, antes de você terminar a palavra almoço, todo mundo já sabe o que vai fazer. O DNA do serviço. Mas tem igrejas que têm o DNA do som, da música. Não adianta você querer trazer o DNA da música para quem tem um serviço, porque ele não sabe. Também não adianta você forçar o DNA do serviço para quem tem a música. Isso tem vários DNAs na igreja. E aí, a gente tem que pedir para que Deus nos mostre qual é o DNA da comunidade que a gente está pastoreando. Para servir o local onde nós estamos, porque não adianta eu querer fazer uma igreja e não olhar o local onde eu estou inserido. Eu preciso olhar o bairro, a cidade. E como que essa igreja, representante do Evangelho, com as respostas de Jesus, ela serve aquele bairro da melhor maneira a partir dos dons que ela tem. Essas são as múltiplas formas de servir. Muito bom, Beto. Muito obrigado. A gente está chegando praticamente ao final aqui. Para a gente caminhar para o encerramento, 2 aplicações que a lição apresenta. Eu acho interessante a forma como ela está construída, né? Elas estão construídas. Tenha convicção para servir ao propósito de Deus no mundo. Interessante perceber que esse chamado cristão, ele vai ter uma atuação no mundo, né? Eu gosto da primeira frase do autor. O que faz o seu coração vibrar? Não adianta. A gente não vai servir com excelência se o nosso coração não vibrar. E muitas vezes nós temos tentado servir em coisas que o coração não vibra. Porque a gente acha que é bonito, é porque eu li num livro, é porque o Júnior faz, é porque o Beto faz, mas aquilo não vibra o coração. Mas como que eu sei com aquilo que o meu coração vibra, aquilo que eu quero fazer, porque na verdade, meu coração vibra nada mais é do que a convicção que eu tenho de servir a Deus ali. Eu tenho que pedir para que o Espírito Santo me mostre. E aí é uma outra forma de servir, é prazeroso, rende, é maravilhoso, mas eu preciso ter essa compreensão. E aí a segunda é ter a disposição para atender. Sim. Ao chamado de Deus no mundo. Deus chama e a gente tem disposição de ir fazer. Se o coração vibra, a gente vai fazer, mas sempre será necessária a disposição, né? E naquilo que eu sou. Não adianta eu ter disposição para fazer. Assim, eu estou disposto a fazer, mas eu quero servir como médico. Detalhe, eu sou engenheiro. É um exemplo besta, mas é o que a gente faz. Deixa eu trazer um exemplo mais real. Senhor, eu quero servir como um grande pregador do Evangelho, só que eu sou tímido, eu não consigo falar e mando muito bem para receber pessoas. Então, eu tenho que saber que eu estou sendo chamado naquilo que Deus me deu potencialidade para fazer. Muito bem. Beto, nós estamos chegando ao final aqui desse estudo. O desafio aqui é interessante também, o início dele, não precisa esperar um anjo aparecer
para trazer uma revelação do céu para você. Acredite, você é vocacionado por Deus. A vocação ela é percebida, construída na caminhada cristã, né? No dia a dia você vai aprimorando isso, ajustando isso. Deixe sua palavra final para os nossos amigos aí que estão com a gente nos assistindo e, por favor, ore para encerrarmos esse estudo. Sirva com o que você tem. Entregue para Deus, faça um propósito. Senhor, eu quero lhe entregar tudo que eu tenho. E tudo que você tem é a sua vocação, é a sua capacidade, é o seu jeito. Sirva. Não espere que Deus venha te mudar para você servir, não. É isso que você tem. E se todos nós nos colocarmos para servir, com certeza o mundo mudará. O seu bairro mudará, a sua cidade mudará. Ah, minha igreja não é igual àquela igreja que eu vislumbro. Já perguntou para Deus que igreja que Ele quer para você? Que igreja que Ele quer naquele local onde ela está? Talvez seja essa igreja que Deus te colocou para servir. Então, sirva com todo o coração. Vamos orar. Pai, obrigado porque o Senhor nos chama. Chama a todos. E no teu chamado, a gente escuta e nos colocamos à disposição e queremos, a partir daí, Senhor, junto contigo, fazer parte desse momento, desse movimento de transformação. Ajuda-nos, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que de mim não há nada, mas me coloco à tua disposição, Cristo, para que o Senhor me use. Espírito Santo, use a minha vida, naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou, para que o Evangelho seja transmitido através da minha existência na vida das pessoas. Me dê condições de compreensão do meio onde estou, de compreender as pessoas com quem eu convivo, para que o Evangelho seja transmitido da maneira mais eficaz possível. Obrigado, Pai, por ter me chamado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Beto, Amém. pela sua participação. Obrigado você que está em casa, que está nos acompanhando até agora. É um privilégio ter você sempre aqui com a gente. E na semana que vem a gente vai continuar na compreensão das múltiplas formas a partir dos múltiplos contextos. E a gente espera você para continuar esse estudo dessa série de lições Um Povo, Uma Missão em Múltiplas Formas. Eu espero você, estaremos juntos. Até lá, que Deus te abençoe.